O velho quase cuspiu a água que estava bebendo depois de ouvir que aquela floresta maluca o infernizou. Mesmo como mago de 8 correntes, ele se perdeu e o fluxo de seu mana reverteu enquanto lançava um feitiço, destruindo todo o seu corpo. A floresta inteira continha mana ancestral por todo lugar, e então havia aquelas armadilhas indetectáveis espalhadas por toda a área. A floresta pertencia à Casa Sogres. Naturalmente, seria um lugar perigoso para qualquer um que não fosse membro da família. Além disso, devido à presença de magia ancestral, o fluxo de mana era diferente daquele dos magos modernos. Era realmente o pior lugar para um mago moderno estar. O velho finalmente percebeu que ele realmente teria morrido se não fosse por Dani. Ele também percebeu que o garoto na frente dele poderia ser um talento geracional se ele já fosse forte o suficiente para treinar livremente naquele lugar infernal. Dani até fez o antídoto que ele precisava urgentemente para escapar da morte. Pela sua aparência, este jovem parecia estar em algum lugar na adolescência, apesar da sua tenra idade. Ele era capaz de formular um antídoto que exigia amplo conhecimento e habilidades precisas de produção. O velho não conseguia acreditar o quão abençoada a família Sogres era. Além de 2 gênios geracionais nos campos da magia e invocação, até mesmo o filho mais novo parecia extraordinariamente monstruoso. Se o continente ainda estivesse em guerra, a Casa Sogres poderia facilmente se tornar a casa nobre mais poderosa dentro do Império Altion. O velho agradeceu a Dani e admitiu que devia a vida ao jovem. Ele ficou um pouco surpreso com a resposta ousada do garoto, mas afirmou que ele paga as dívidas que contraiu. Primeiro, ele queria se apresentar adequadamente. Acontece que esse velho era Sidrain Gauss. Não muito tempo atrás, ele era o chefe da Torre Mágica de Nixon. Sidrain tinha orgulho de seu nome e estatura, convidando Dani a pedir o que quisesse. O jovem apenas sorriu para a humilde ostentação de Sidrain. Ele sabia que esse velho mago devia ser uma daquelas pessoas que sobrevivem sem um lar armazenando tudo o que possuem em um subespaço. Sidrain ficou surpreso com a calma de Dani depois de se apresentar. Normalmente, as pessoas ficariam surpresas ou humilhadas na presença do chefe da torre de um mago, mas o garoto não se abalou. Tentando restabelecer seu status, ele pediu a Dani que pedisse o que quisesse sem se conter. O jovem parou por um segundo, aparentemente pensando em suas próximas palavras. Sidrain sorriu com a expectativa de poder mostrar sua confiabilidade, mas Dani simplesmente pediu mais tempo para pensar em sua recompensa. Ele não deu a Sidrain a satisfação de se sentir poderoso com sua resposta indiferente até o fim. Dani se virou para a porta e desejou ao poderoso mago uma rápida recuperação, dizendo-lhe para descansar um pouco mais quando o jovem finalmente saiu do quarto. Sidrain apenas sentou na cama, pasmo com o garoto indiferente. Ele foi a primeira pessoa a tratar Sidrain como se ele fosse apenas um mágico comum. O velho Sidrain estava pensando em se despedir depois de ficar por 1 ou 2 dias, mas esse não seria o caso agora. Ele tinha acabado de encontrar um garoto interessante no sul e queria saber mais sobre Dani. Dani explicou casualmente a Herman quem era Sidrain, e o atendente explicou animadamente que 8 magos da cadeia estão no topo da cadeia alimentar, a elite da elite. Isso significava que uma figura influente estava atualmente em dívida com Dani. Veja bem, torres mágicas funcionam como territórios independentes neste continente, mas como nações soberanas. Isso significava que Sidrain era uma pessoa imensamente influente. Ainda assim, é um mistério porque o chefe de uma torre mágica estava vagando pela floresta em primeiro lugar, mas aquela não era uma floresta comum. Os magos a consideram uma área proibida, apelidando-a de Floresta dos Últimos Dias. Só pelo nome, é evidente que não é o tipo de lugar que pessoas comuns deveriam escolher. Dain olhou para a espada em sua mão e encarregou Herman de conseguir uma nova para ele. As que ele estava usando tornaram-se muito leves e curtas para seu corpo. Felizmente, eles tinham uma grande variedade de armas dos despojos de guerra que o conde trouxe de volta. Amanhã, Dani poderia começar a treinar com uma espada longa adequada. Por enquanto, ele usaria apenas a lâmina leve para encerrar seu treinamento. Pensando bem, ele tinha o brasão que o Duque Terminha lhe deu também, um cupom grátis para forjar qualquer arma que quisesse. Fazia 7 anos desde aquele dia. Olhando para trás, Dani se lembra daqueles dias com carinho. Se ele por acaso se aventurasse na capital, sua primeira parada seria definitivamente o território do Duque. Após o treino, Dani encontrou seu pai do lado de fora do salão de treinamento. Dani pensou que seu pai tinha assuntos para cuidar fora do castelo, mas surpreendentemente, ele voltou mais cedo. As coisas terminaram lá fora mais cedo do que o esperado, e o conde teve que correr para casa para encontrar o chefe da torre mágica se recuperando em um de seus quartos de hóspedes. Ele esperava que Sidrain Gauss pudesse ajudar Arabella. Afinal, ela precisaria de um bom mestre. Dani também considerou ter o chefe da torre mágica ajudando sua irmã, mas não tinha certeza se o velho conseguiria lidar com o temperamento daquela garota. Ele ouviu que Arabella deu um soco em um de seus veteranos por ser irritante. Em todo caso, o Conde Sogres elogiou seu filho por fazer a coisa certa e salvar a vida de outra pessoa. Claro, ele apenas fez o que tinha que ser feito, mas ele ainda se esforçou para fazer algo que nem todo mundo consegue fazer. Dani realmente cresceu e se tornou um jovem incrível.
Conforme os anos passam, está ficando cada vez mais difícil para o Conde Sogre sequer dar uma olhada no rosto de suas filhas. Arabella havia terminado seu semestre estendido e agora estava escolhendo uma torre mágica para se juntar, enquanto Claire havia sido nomeada professora assistente. É o custo de ter filhos extraordinários. Claro, Claire e Arabella eram excelentes por si só, mas o Conde também tinha grandes expectativas para seu único filho. Ele sempre se pergunta como o mundo lidaria com um homem de tantos talentos. O Conde estava ansioso pelo dia em que seu rival, Beau Termina, veria como Dany havia progredido. Fazia anos desde que ele reencarnou como filho da casa do Sogre, mas a ideia de cruzar lâminas com o Duque Termina ainda o enche de determinação. De qualquer forma, ele também se pergunta como Layla está se saindo na capital.